Boa noite a todos e a todas. Que alegria estarmos aqui outra vez, mais uma vez. Embora a restrição de nos reunirmos na reunião presencial, continuamos o nosso estudo do Evangelho, como de costume, às segundas-feiras. Confesso a vocês que muito me alegra. Já estamos reunidos nesta sala virtual, mais de 50 pessoas. Que alegria! Que coisa boa quando nós já conseguimos disciplinar e planejar as atividades do dia e encontrar um tempo para alimentar o espírito, como eu gosto de dizer, nos nossos encontros habituais, às segundas-feiras, para estudar o Evangelho de Jesus. Eu peço a Deus e a Jesus, neste momento, permissão para que os benfeitores amigos determinem, direcionem a energia espiritual benfazeja na forma de bênçãos e que possa envolver a cada um de nós, a cada um de vocês, a todos nós, conectados nesta reunião em torno de mais uma página do Evangelho de Jesus. Hoje, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça, dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. É o que nós vamos estudar hoje. Para aqueles companheiros e companheiras que já estiveram conosco estudando o curso básico do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, certamente já passamos por este capítulo. Então hoje nós vamos recordar, restabelecer, rememorar, reavivar aquelas instruções. Para aqueles que ainda não haviam estudado conosco ou ainda não haviam estudado este capítulo, nós vamos fazê-lo juntos agora. De modo que todos nós, a partir deste instante, vamos aproveitar a bênção destes minutos que se seguem pelos próximos 30 ou 40 minutos, para que nós efetivamente conectemos nossos pensamentos a esse escalão superior das instruções divinas trazidas pelos benfeitores, para que possamos fazer bom uso no nosso dia a dia e então possamos levar uma vida muito melhor. O Evangelho é para isso, para que a gente use este recurso para construir dias melhores a cada amanhecer de novo dia. Neste capítulo, nós vamos estudar 3 tópicos bem evidenciados ali. O dom de curar, preces pagas e mediunidade gratuita. Eu quero compartilhar com vocês uma vivência. Ainda muito criança, eu sou o primeiro filho de uma família de 8 irmãos. Éramos em 10 pessoas, meu pai, minha mãe e mais 8 irmãos. Eu, o primeiro filho. E a gente morava na zona rural, uma região desprovida de recursos, inóspita, e desprovida, por conseguinte, de recursos médicos. Então, quando uma criança ficava doente, eu me recordo que a minha mãe, quando qualquer um de nós não passava bem, ela tinha o cuidado de procurar os recursos disponíveis. Qual o recurso que a gente tinha disponível? Uma senhora, a alguns quilômetros de distância, e a caminhada era a pé, e então ela levava aquele filho que não estava passando bem para ser atendido por aquela mulher. Ela era tida como uma benzedeira.
Então havia aquela expectativa de chegar ali e receber um benefício. E ela atendia prontamente, todas as vezes que íamos lá. E a gente saía de lá sentindo-se melhor. E no dia seguinte, muito melhor. E o que é que ficava? Qual era a leitura que a gente tinha com o passar do tempo, com o passar dos anos? Que aquela mulher tinha o dom de curar as pessoas. E não eram só as crianças, adultos também. Então, eu cresci ouvindo isso, que determinada pessoa tinha o dom de curar e outros dons. E, detalhe, ela não cobrava nada por isso. E não era uma única vez. Era sempre que alguém tinha uma necessidade, lá estava ela, solícita, prestativa e proporcionando este auxílio, este benefício às pessoas que a procuravam. Então, que é o dom? Para aquela criança daquela época e com o passar dos tempos, dom era aquilo. Era aquela arte de ajudar as pessoas, de curar as pessoas. O que ela fazia? Uma reza, como a gente chamava, que nós falamos hoje, uma oração, que nós falamos hoje, uma prece. E a gente achava que aquilo era um dom. E aí o tempo passa, nós deixamos de ser criança, fomos estudar ao longo dos caminhos da vida e fomos aprender essas e outras lições. Até que chegou aquele dia, aquele momento em que nós fomos apresentados ao Evangelho de Jesus. Aquelas lições nos foram apresentadas. E lá estava no capítulo 10, versículo 8 do Evangelho de Mateus: dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Dizendo, olha, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. Claro que nas traduções nós vamos encontrar lá expulsar o demônio, e quando a gente estuda, hoje com a luz esclarecedora da doutrina, nós sabemos que o termo demônio está sendo atribuído aos espíritos atormentados que se aproximam da gente, necessitados, na verdade, de socorro. Então, muitas pessoas ainda carregam essa dificuldade de compreender que, ao perceber uma influência, sentir-se mal ou a presença de alguma criatura atormentada, ainda há muita gente que nos procura e dizem assim: como que eu faço para me livrar disso? Para mandar essa coisa embora. E agora a doutrina nos convida a pensar diferente. É usar o dom de auxiliar. Curar, como Jesus falou. Então, expulsar os demônios naquela linguagem figurada significa a gente fazer alguma coisa para colocar um stop, um ponto final naquele comportamento infeliz de alguém que está se sentindo infeliz e que, por conseguinte, acaba transferindo e nós assimilamos as suas dores, as suas angústias. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós temos esta capacidade. Porém, para algumas pessoas, elas têm este dom, esta capacidade extra, adicional, de ajudar as pessoas. E nesse contexto, a doutrina espírita nos convida a ampliar o nosso olhar, ajudar as pessoas que estão aqui no mundo físico e as pessoas que eventualmente nós percebemos se aproximarem, que já não estão mais no mundo físico, mas que nós percebemos as suas dores e as suas angústias. Então, esse dom, essa capacidade que nós recebemos é, em verdade, um presente de Deus, que nos deu gratuitamente para que nós usemos gratuitamente. E por quê? Por que eu tenho que usar isso? Por quê?
Porque é uma força espiritual, é uma capacidade, é um recurso espiritual que Deus me deu para aliviar, para consolar. Então, por quê? Porque eu preciso trabalhar a minha capacidade de contribuir. Então, Deus me deu essa condição. E há algumas pessoas, talvez aquelas pessoas onde isso encontra-se mais evidente, nós costumamos dizer, ele tem o dom. Esta é uma palavra que em português pode significar, tem outros significados, como, por exemplo, um tratamento de pessoa. Dom João, Dom Antônio, Dom Pedro. Então, aí vem uma outra pergunta. Para que, então, essas pessoas, nós mesmos, quando conseguimos contribuir, socorrer, auxiliar alguém, para que, então, a gente recebe esses recursos? Tem que ter uma finalidade. Para quê? O porquê nós já vimos. Por que Deus nos deu esses recursos? Porque eu reencarnei, cheguei neste planeta, porque eu preciso trabalhar a minha evolução, o meu crescimento. E uma das formas de aproveitar bem a nossa passagem por aqui é trabalhar para auxiliar o outro. Foi o que Jesus disse aos espíritos: vós deveis aliviar os que sofrem. Então, a finalidade é proporcionar o alívio, o bem-estar, o conforto. E com isso, na medida em que as pessoas veem que o remédio espiritual funciona, isso também vai propagando e fortalecendo a fé das pessoas. Então, Jesus foi, a fala do mestre, os seus ensinamentos, eu já falei para as pessoas que estão aqui conosco, que já estiveram nas reuniões presenciais, vão dizer, puxa, o Agriço está repetindo isso de novo, e vou continuar repetindo para que a gente entenda. Nós temos que seguir aqueles caras que nos fazem crescer com as suas instruções. Eu olho as instruções de Jesus, não vejo contradição. Ele falava isso naquela época sem medo, zero medo de colocar algo tão novo, que incomodava tanto, mas ele sabia que aqueles que entendessem e aceitassem e começassem a se dedicar para colocar em prática, começa a colher o benefício. E é assim. Agora, é claro, requer empenho, dedicação, esforço, a gente vai falar mais aí para frente. Então, a tarefa é quando eu faço um trabalho que consegue aliviar o outro, eu me sinto bem. E essa contrapartida, ela é natural. Não é fazer porque eu estou esperando isso. Você recebe naturalmente essa contrapartida. E com isso, ajuda as pessoas a entenderem que há esse algo mais. Agora, aquelas pessoas que são tidas como portadoras ou possuidoras de um dom especial, o dom de curar, essas são convidadas a tomar cuidado com aquele seu dom, com aquela sua capacidade, para não fazer daquele dom um meio de vida. Por quê? Porque aquele dom, aquela capacidade, aqueles recursos espirituais são gratuitos. E nós, na condição de tarefeiros, de executar, colocar esse dom a serviço de contribuir com o outro, qualquer que seja ele, de orientar, de acolher, de acalmar, de pacificar, fazer uma prece, fazer um paz. São recursos espirituais. Naquele momento que nós fazemos isso, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Quem é aquele outro que tem essa capacidade extraordinária de contribuir, de aliviar dores, de curar? Um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus. Então, falei que são 3 tópicos. Esse é o primeiro tópico. Dom, recursos espirituais. A capacidade que nós temos de contribuir com o outro para, como disse Jesus, curar, aliviar as pessoas. E nós vamos ver que isso é possível através de uma prece. E as preces, elas devem ser ofertadas graciosamente.
E aí então Jesus recomenda, nessa instrução anotada pelo evangelista, cuidado, não cobre pelas preces que você faz. Não façais como os escribas. De novo, ele se referindo aos comportamentos dos povos da época. De cerca de 2 séculos antes, comportamentos observados de 2 séculos antes de Jesus e até um século após Jesus. Os fariseus, saduceus e outros povos. Os escribas, eles eram escritores e escreventes e desfrutavam de grande prestígio social. E eles faziam orações para os necessitados. Só que eles cobravam. E cobravam não era somente pelo ato ou pelo trabalho em si de orar. Era pelo tamanho da prece. Porque eles defendiam e passavam isso para as pessoas, que quanto mais longa fosse a prece, mais caro ele ficava. Mais caro as pessoas tinham que pagar para que pudessem colher benefícios. Aí vem Jesus e muda tudo isso. Falou, primeiro, você não deve cobrar porque é de graça. Segundo, não é o tamanho da prece, não é a quantidade de palavras que vai fazer com que aquele ato proporcione benefícios. Nós estudamos isso nas 2 últimas lições. Na primeira, e depois na última semana passada, nós recordamos. O que é mesmo que faz com que a gente possa efetivamente conectar-se com o recurso espiritual? Lembram-se? O pensamento, que é levado através do fluido cósmico universal. E aí nós vimos um detalhe que vale a pena recordar aqui, que já que não é a quantidade, nem o tempo, nem a quantidade de palavras, não o tamanho da prece que torna maior ou menor a sua eficácia, o que é mesmo? É a intensidade. O texto bíblico diz o seguinte, é o vigor do pensamento. É você se permitir naquela hora, saber que você está endereçando um pensamento e ele é levado, acolhido pelos espíritos interessados no nosso progresso, para que a lei de Deus aconteça, a vontade de Deus aconteça. Qual é a vontade de Deus? Que nós cresçamos, que nós evoluamos. Então somos nós mesmos podemos fazer isso? Podemos. Mas às vezes pode acontecer de nós estarmos tão fragilizados ou angustiados, atormentados, de precisarmos de auxílio de alguém para orar conosco. E isto é extraordinário. Vamos pedir para alguém aqui do lado, alguém acolá, ou então reunir os familiares e fazer uma oração juntos. Nós já estudamos, quando estudamos lá no livro dos médiuns, que quando nós reunimos pessoas, mais pessoas, interessadas em um único objetivo e com o pensamento concentrado firmemente naquele desejo, nós aumentamos o potencial dessa energia que nós estamos pedindo para que seja irradiada sobre nós. Isto é um exercício de fé. Então, por que é que Jesus condenou a prática dos escribas que cobravam e ainda cobrava de acordo com o tempo que eles se propunham a orar? Por quê? Porque, em realidade, quando oramos em favor de alguém, de um necessitado, naquele momento, nós somos instrumentos de Deus, intermediários. Porque o ato que eu estou ofertando deve ser um ato de caridade e não um negócio. Então não pode ser cobrado. É um impulso do coração. Não deve ser cobrado. Se assim fosse, todas as vezes que alguém nos procura, pede uma prece, um passe, primeiro passa na tesouraria. Que seria isso? Um intermediário assalariado. Indevidamente, porque o recurso não é dele, é dos espíritos.
Deus oferta esse recurso, esta bênção, gratuitamente. Então, é nosso dever. Jesus falou isso lá para os apóstolos que eram médiuns. Fala, vós deveis curar de graça, porque de graça recebestes. Então, Deus não vende os benefícios que concede. Por quê? Por que Deus não vende os benefícios que ele concede? Por uma razão muito simples. Quando Deus criou o mundo, e criou tudo o que está aí que nós conhecemos, e outras tantas coisas que ainda nós não conhecemos, mas que é obra da criação. Criou a espécie humana diferente de todas as outras, a única capaz de inferir, avaliar, analisar, tirar conclusões, fazer escolhas, analisar a diferença entre o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado. Então, criou também a lei que rege o princípio de justiça, que cabe a cada um de nós fazer esse empenho, esse esforço, essa dedicação, para que a gente sintonize, capte e receba essas bênçãos. Mas eu preciso criar essas condições. E nós vimos, como eu disse há pouco, nas 2 aulas anteriores, nos 2 estudos anteriores. Como é que eu faço isso? Jesus teve o cuidado de ensinar para a humanidade, e ele não estava falando para esta ou aquela seita, para este ou aquele povo, para esta ou aquela crença. Ele diz o seguinte: basta pedir. Tudo aquilo que pedirdes, elevai o pensamento, que é elevado aos escalões superiores. Tudo aquilo que pedirdes em oração e com sentimento. Os assentamentos bíblicos falam acreditando. O que é acreditar? Eu expliquei aqui outro dia. Acreditar é sentimento de certeza. Quando eu sinto, eu me encho de uma força que ninguém me segura. Então essa energia, ela está aí. Para todo aquele que dela quiser fazer uso, não precisa pagar para ninguém. E se você for buscar, pedir esse socorro e alguém te cobrar por isso, depois dessa reflexão, desse estudo nesta página do Evangelho, saiba que não precisa. Este recurso é grátis. Imagine o sol. O sol brilha para todas as pessoas. Está no planeta, vai receber a luz do sol. Desfrutar disso é escolha. Então, da mesma forma que o sol, todas as manhãs ele reaparece, brilhando, radiante, ainda que o dia esteja nublado, lá está ele, solitário, porém trabalhando para todos e todas as pessoas e coisas sobre o planeta. Da mesma forma, a energia espiritual, o recurso espiritual, o amparo espiritual, disse Jesus, pedi e obtereis, que vai ser o nosso próximo assunto. Então, se eu entender que eu posso fazer isso, e que esse recurso está aí à disposição, jorra da fonte divina, cabe a cada um de nós fazer esta conexão. Para isso é preciso se permitir, sentir-se merecedor. Deus é um Pai infinitamente justo e bom. Então essas angústias, essas dificuldades ou dores pelas quais estamos passando, elas irão passar. E elas podem doer mais ou menos, dependendo de como eu estou lidando com isso. E uma das maneiras de lidar para aliviar é buscar este recurso, através da prece, através da oração, e que não precisa ser paga. Nós estamos aqui hoje, neste momento dessa contingência de circulação de pessoas. Uma quarentena, um confinamento, vai passar, é momentâneo. Eu me recordo que ao término da primeira semana, eu encontrei pelo menos 2 pessoas, ao término da primeira semana, reclamando, não aguento mais isso. E para uma delas eu disse assim, fala de novo. Não aguento mais isso. Mas espera lá. Nós estamos apenas começando. Muda o foco. Imagina que isto
nos convida a fazer diferente. Ao invés de eu ficar aborrecido e contando os minutos, os segundos, os minutos e as horas, que não passam se eu puser o foco nisso, que tal criarmos uma agenda diferente daquela que a gente tinha no outro cenário, que já não volta mais, já faz parte de um passado que já passou. Mas que lições a gente pode tirar disso? A prece é um recurso imediato, extraordinário, para nós nos fortalecermos na hora da dificuldade. É o recurso mais imediato que a gente tem. E eu já posso pedir direto para quem já vai direcioná-lo da fonte divina. Se eu não tiver em condição, peça auxílio. Então, se eu pudesse pagar preces, olha, tem um camarada ali que faz preces poderosas. Como seria isso? Hã? Muito ruim. Sabe por quê? A gente terceirizaria. Vai lá, aqueles que pudessem pagar, pagaria e folga, relaxa. E não é a cada um segundo suas obras, não é a cada um segundo seu empenho, sua dedicação, seu esforço. Então não adiantaria. E os que não pudessem pagar, estariam deserdados do amparo espiritual, do acesso ao remédio espiritual. E aí Deus não seria Deus, porque Deus é justo, e isso não seria justo. Beneficiaria a uns e a outros não. Então não funcionaria. Seria muito ruim. Seria uma injustiça. Uma discriminação. E isso não cabe nos preceitos divinos. Deus é justo. As dificuldades pelas quais estamos passando são momentâneas, vão passar, e se nós usarmos neste momento, sobretudo em que estamos convidados a viver mais tempo, digamos, trancados, como alguns gostam de dizer, porque também vai passar, daqui a pouco todos nós estaremos de volta a uma nova rotina, não é a velha rotina, vai ser outra. Daqui a pouco vai passar. Então, que tal? Se nós fazíamos o evangelho uma vez por semana, uma vez por mês, que tal a gente aumentar a quantidade de reuniões do evangelho no lar, até para pacificar a convivência? São um momento mágico de nós fazemos coisas que talvez já fazíamos, mas de fazer diferente é melhor neste momento. Então não precisa pagar para ninguém. Ah, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Peça ajuda. Eu dizia há pouco, este aqui à minha esquerda, ou aquele outro ali à minha direita, ou vamos reunir a família juntos e vamos fazer uma leitura do Evangelho juntos? Vamos orar e pedir a Deus a força de que precisamos para avançar, superar mais um obstáculo? Vamos agradecer a Deus a força que nós já tivemos e temos neste momento, de já termos deixado alguns obstáculos para trás? E aqueles que gostam, mas eu queria pedir para alguém fazer isso por mim. Cuidado, porque aquele terceiro para a quem eu gostaria de pedir e de passar a tarefa, qual a garantia que eu tenho de que ele vai fazer? Sabe aquela coisa do vigor do pensamento que me coloca em sintonia com o alimento espiritual? É de acordo com o vigor do meu pensamento. Como que eu sei que o terceiro faria isso por mim, nesse nível que somente eu faria? Então sou eu que devo renovar, fortalecer a minha fé, clarear o entendimento de que tudo tem uma razão de ser, Deus está no comando. E então, oremos, busquemos o apoio, o esclarecimento do Evangelho, o auxílio das pessoas aos nossos arredores em quem nós confiamos, e busquemos o recurso gratuito que Deus nos ofertou. Fale a mediunidade. Mas tem uns médios aí que têm uma mediunidade excelente. Tem mesmo. E que, se usada para o bem, vão fazer prodígios, milagres. É o dom espiritual. Dom é força espiritual. Mas assim, como diz o Evangelho, os médios modernos são tão médios quanto eram os apóstolos.
intérpretes dos espíritos para as instruções dos homens. E aí, de novo, com que finalidade? Para quê? Para mostrar aos homens o caminho do bem. O evangelho é para isso. É para nos descontaminar das ideias derrotistas, do ranço do pessimismo, do ranço da distância e ausência desses valores extraordinários, que são os valores espirituais que alimentam a nossa alma, perdão, e que alimentando a nossa alma irradia através do corpo espiritual e beneficia o nosso corpo através de uma simples prece. Agora, eu preciso entender isso, conhecer isso, entender. Esse negócio é assim que funciona, é bacana, é bom, aí eu aceito. A partir do momento que eu aceito, eu começo a mudar a minha rotina, o meu comportamento. Eu começo a mudar até a minha linguagem, ao invés de reclamar. A irritação. Então sou eu que tenho que fazer esse trabalho comigo, não adianta eu terceirizar. Sou eu. Eu já falei em outros estudos, e vou rememorar aqui uma frase de um escritor americano que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: mude a maneira de ver as coisas ao seu redor, que as coisas mudam. Isso é extraordinário. Absolutamente sintonizado com Jesus. Jesus propõe que eu faça essa melhoria para mim. O dom, o recurso, a capacidade que eu recebi nesta existência é para eu utilizar. Então, mostrar a mediunidade, essa capacidade de conectar, fazer um intercâmbio entre mundo físico e mundo espiritual, é para mostrar aos homens o caminho do bem. É uma maneira, eu diria, numa linguagem mais nossa, assim, segura da gente aproveitar bem as oportunidades do caminho. Porque pela mediunidade, os nossos sensores nos alinham, se a gente quiser. Porque tem pessoas que não querem. Então, vamos recordar, o sol brilha para todos. O remédio espiritual, a energia que nos fortalece, que nos abastece, da mesma forma que o sol, a luz espiritual está ao alcance de todos. O sol brilha, a energia espiritual brilha também da fonte divina para iluminar a nossa alma. Por isso não precisa pagar. Então Jesus e os apóstolos faziam esse trabalho. Qual era a riqueza que eles possuíam? Eles eram pobres. Quantas curas, quantos chamados milagres, porque não entendiam como aquilo se dava, eles fizeram. E nunca cobraram por isso. Então Jesus falava e demonstrava, ele fazia como deve ser feito. Muito bem. E aí você deve estar se perguntando, ok, eu entendi, e como é que eu faço para sintonizar esses bons espíritos que vão me dar essa força, essa energia de que eu tanto preciso todos os dias? Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, é um exercício diário. E quando nós nos dispomos a esse exercício, a gente não vê o tempo passar. Então, daqui a pouco, toda essa situação adversa já fará parte do passado, pode acreditar. Então, exercite a humildade, simplicidade. E agora a gente descobre que quanto mais simplicidade, mais fácil fica de viver a vida. Devotamento, dedicação. Dedique-se àquelas atividades que vão enriquecer a alma, porque enriquecendo a alma também enriquece o corpo, cuida da saúde do corpo. Eu já falei aqui outro dia e vou repetir agora. Está aí a neurociência explicando que bons pensamentos produzem energia que proporciona a melhoria da nossa saúde. Melhora a nossa imunidade, nosso sistema imunológico. Tudo que nós estamos precisando nesse momento por conta de ameaças da pandemia. Exercite a abnegação, que é isso? Desprendimento, altruísmo, distanciamento do egoísmo e mais fraternidade, pensar um pouquinho mais no outro. E absoluto desinteresses, fazer as coisas pelo prazer de fazê-lo, seja um benefício, desinteresse moral ou material.
Então, quando eu faço algo pelo prazer de fazê-lo, é gostoso a realização. Mas as sensações que ficam, e essas ficam, são permanentes, porque toda vez que eu vou lembrar, a alma sente, é muito maior ainda a alegria que a alma sente. Então, vamos nós usar esse recurso graciosamente. Se eu estiver bem, eu posso contribuir. Ah, mas eu não tenho estado legal. Então, estenda a mão para solicitar. Há aqueles que podem contribuir. Então, a mediunidade não é profissão, porque ela é uma faculdade espiritual e que pode ser tirada a qualquer momento. São recursos espirituais. Já vimos, já lemos sobre essas questões. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer casos em que a mediunidade cessou. Por quê? Infelizmente, a criatura não fez bom uso. Então, nós somos convidados a fazer bom uso desses recursos extraordinários que Deus nos deu para servir, para auxiliar. Nós temos o dom de orar e de ajudar o outro. E aí eu quero contar para nós aqui, que também está dentro desse capítulo, por conta dessa questão das pessoas acharem mais fácil pagar, terceirizar, apareceram os exploradores da fé alheia, da credulidade pública, que é, numa palavra, charlatanismo. E isso acontecia lá atrás, no passado, há 14 séculos antes da era cristã, com Moisés. Havia essa prática. As pessoas, ou algumas pessoas, ou muitas pessoas, montavam lá sua tenda, uma portinha, sob a alegação ou o pretexto de serem intermediários do mundo espiritual. E então eles incorporavam ou simulavam uma incorporação, porque se diziam profetas. Então a criatura que profetizava ela recebia, é como aquilo que nós chamamos hoje de incorporação, que também é uma palavra não tão apropriada, porque o espírito não incorpora, ele não entra dentro, não expulsa o espírito que está aqui para entrar dentro do meu corpo. Não. Existe uma sintonia que nós vamos estudar isso lá no livro dos médiuns, e eu quero convidar aqui aqueles que ainda não estudaram para a gente se matricular lá no curso do livro dos médiuns, para a gente entender melhor isso. Então havia essa exploração. Então nós vamos ver, e as pessoas então se diziam estar comunicando com o mundo espiritual e passavam para passar instruções para as pessoas que procuravam os seus oráculos. Só que primeiro tinha que pagar. E Moisés proibiu. Então vem daí como que eu diria? Aquele entendimento, ó, de que é proibido conversar com os mortos. E não é. Moisés proibiu a exploração da credulidade pública, porque muitas das pessoas não tinham mediunidade coisa nenhuma e enganavam as pessoas. E isso Moisés proibiu, que está em perfeita sintonia com os ensinos de Jesus. Se a gente não puder, Jesus pegar que a gente ajude, que a gente auxilie. Se a gente não puder auxiliar, não vamos atrapalhar. Então Moisés proibiu. E um dia, depois da proibição, Moisés sai com o povo e algumas pessoas ficaram no acampamento. E dois irmãos, de repente, começaram a profetizar. Ou seja, começaram a receber instruções do mundo espiritual. E alguém se encarregou de imediatamente comunicar a Moisés. Moisés, ó, você proibiu, tem dois camaradas ali, o fulano e o ciclano estão profetizando, ou seja, estão recebendo espírito. E você proibiu. E Moisés diz com todas as letras: pudessem todas as pessoas receberem os espíritos do Senhor. Então, receber instruções do mundo espiritual é um recurso necessário para auxiliar e orientar as pessoas. Está lá no livro Números, capítulo 11, 26 a 29. Então, meus queridos, o que nós não temos nenhuma necessidade, depois de entender tudo isso, é de
pagar. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. A mediunidade é coisa santa, deve ser praticada santamente, gratuitamente. Os espíritos de bem se afastam daqueles que querem fazer dos espíritos um meio para se promoverem, como eu disse ainda há pouco. E assim, nós passamos pelos 3 tópicos desse capítulo do Evangelho. 1, o dom de curar. Dom, força espiritual para auxiliar o outro, uma prece, um passe. Está ao nosso alcance. Não preciso cobrar por isso. Preces pagas não devem ser cobradas, por quê? Porque uma prece é um ato de caridade. Somos intermediários para a transfusão desses fluidos, para ajudar aquela pessoa que momentaneamente não está conseguindo fazer esta conexão. E a mediunidade deve ser gratuita porque ela é um recurso espiritual. Só recordando para a gente fixar, Jesus e os apóstolos, desprovidos de riqueza, curavam, curavam e nada cobravam por isso. E assim, nós chegamos ao término da reflexão proposta para esta página do Evangelho.